Saudações a todos os nossos amigos e os nossos irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a este canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer um breve estudo sobre a primeira das 7 trombetas. E no vídeo anterior nós analisamos essa questão do 7º selo, que compreende o capítulo 8, do verso 1 até o verso 6. E nós vimos lá que ficou bastante evidente no 7º selo uma intercessão final de Jesus, um encerramento da graça de Jesus, e nós vimos também nos versos 2 e versos 6 uma introdução às 7 trombetas. Então é muito importante compreendermos bem essa questão sobre as implicações que existe nesse estudo de aplicarmos o capítulo 8, verso 1, para a volta de Jesus, que é um evento futuro, e aplicar o capítulo 8, verso 2 e o verso 6 para as 7 trombetas como um evento passado. Portanto, fica muito complicado compreendermos desta forma. E existem muitas pessoas que compreendem dessa forma. Então nós vamos hoje analisar brevemente esta primeira das 7 trombetas. Para tanto, nós vamos ler alguns textos que vai nos servir de auxílio neste estudo. E o primeiro texto que nós vamos ler está no Primeiros Escritos, página 279, que diz assim: vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar um incensário, levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. E toda a hoste angélica tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Nós vimos aqui o capítulo 8, verso 5, nas quais Jesus lança um incensário e diz: está feito. E agora nós acabamos de ler aqui Apocalipse 22, 11. Portanto, esses dois textos, eles são complementares. E terminando o texto, diz assim: cada caso fora decidido para a vida ou para a morte. Enquanto Jesus estivera ministrando no santuário, o juízo estivera em andamento pelos justos mortos e a seguir pelos justos vivos. Então nós vimos aqui com bastante clareza essa questão de uma obra de encerramento de Jesus no santuário celestial, ou podemos dizer, como são chamados, o fechamento da porta da graça. Ainda em auxílio, ainda em complemento a esse estudo, esse texto que eu acabei de mencionar, nós vamos ler também no Grande Conflito outro texto que vai ampliar a nossa compreensão. Veja o que está escrito aqui: quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culposos habitantes da terra. Um anjo que volta da terra anuncia que sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo de Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Então nós vemos agora esse texto, a total clareza que existe quanto a este estudo relativo ao encerramento ou fechamento da porta da graça. Veja o que diz agora: deixando ele, Jesus, o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível,
Os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou-lhe o amor, pisando sua lei. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final, ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas. Ficarão às soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Então fica claro aqui na leitura desse texto que após Jesus fechar a porta da graça, os elementos, ou Satanás vai ter permissão para agir, para fazer coisas que ele sempre teve vontade de fazer. Portanto, nesses breves estudos, nós vamos perceber que existe uma conexão entre o sétimo selo e as 7 trombetas. As 7 trombetas, elas só começam quando, lá em Apocalipse, lá no capítulo 8, verso 2, diz que 7 anjos receberam as 7 trombetas. No verso 6, nos dito que os anjos se prepararam para tocar as trombetas. Portanto, é muito visível, é muito notório, é muito fácil de perceber que as 7 trombetas, elas começam quando termina o 7º selo, que é o fechamento da porta da graça. Agora, a primeira das 7 trombetas. Apocalipse capítulo 8 e o verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. Foram atirados à terra. Foi então queimada a 3ª parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Então nós vimos que quando o primeiro anjo tocou a sua trombeta, houve uma ação destruidora sobre as árvores e sobre toda a erva verde. Então, com essa ação, entendemos ser sobre a permissão de Deus, Satanás agindo e destruindo uma 3ª parte da vegetação. Então, vemos aqui, bastante nítido, um juízo permissivo de Deus para Satanás agir sobre uma 3ª parte da vegetação. Satanás é compreendido na palavra de Deus como o anjo da 3ª parte. Então ficou bem claro aqui no primeira das 7 trombetas, uma obra que se inicia, uma obra de destruição, nas quais a 3ª parte da vegetação é destruída na terra, ok? Nós vamos ver que vai haver similaridade também com as 7 trombetas. Veja o que diz agora relativo às 7 trombetas. Diz assim: toda forma do mal há de lançar-se em intensa atividade. Anjos maus unem seu poder a homens ímpios, como eles têm estado em constante conflito e são experientes nas melhores artes do engano e combate, e tendo se fortalecido por séculos, não se renderão no último conflito sem uma furiosa luta. O mundo inteiro estará de um lado ou de outro na questão. A batalha do Armagedon será travada, e aquele dia não deve encontrar nenhum de nós adormecido. Então aqui, amigos, menciona essa questão da batalha do Armagedon
no contexto da trombeta. Veja o que diz: devemos estar bem despertos, como as virgens prudentes, tendo óleo em nossa vasilha e lâmpadas. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o capitão do exército do Senhor estará à frente, no comando dos anjos do céu, para liderar a batalha. Eventos solenes estão ainda diante de nós, ainda estão para ocorrer. Uma trombeta após a outra soará. Primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta, até a sétima trombeta. Ok? Agora continua o texto. Taça após taça será derramada sobre os habitantes da terra. Cenas de estupendo interesse estão bem à nossa frente. Nós vimos aqui nesse texto uma ponte, uma conexão, ou seja, podemos entender que as 7 trombetas trata-se de pragas, das 7 primeiras pragas causadas por Satanás, sob a permissão de Deus, e as 7 últimas pragas como pragas provindas do próprio Deus que determina que essas pragas sejam derramadas sobre a terra. Portanto, amigo, nós concluímos esse estudo com essa panorâmica, com essa visão sobre essa questão dos 7 selos, do 7º selo e da continuação das trombetas como um assunto que continua, ou seja, um assunto sequencial. Muitas pessoas aplicam as 7 trombetas a eventos passados, uma cronologia passada. Por esse estudo dá a perceber que isso cai por terra, que não há provas, não há evidência bíblica nem dos testemunhos nenhuma para fazermos esta aplicação. Amigos, que desejamos que isso seja importante para vocês, como tem sido para cada um de nós deste canal. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os nossos amigos e os nossos irmãos. Esse é o nosso grande desejo. Amém.